Olá! Que a paz de Deus esteja com você. Seja muito bem-vindo a este momento de descanso na presença do Senhor. Agora, é hora de deixar as preocupações do dia para trás. Respire fundo, feche os olhos e permita que a palavra de Deus acalme o seu coração. Neste vídeo, você ouvirá versículos poderosos da Bíblia, palavras vivas, cheias de fé, esperança, conforto e proteção. Salmos 4:8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Salmos 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Salmos 23:1-2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Romanos 8:38-39. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Salmos 121:3-4. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isaías 43:2. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Salmos 16:7-8. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Porquanto ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Romanos 15:13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Salmos 139:17-18. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo ainda estou contigo. Sofonias 3:17. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. João 10:28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Salmos 37:7.
Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Salmos 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e não traz consigo dores. Salmos capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos capítulo 139, versículos 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 29. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Salmos, capítulo 56, versículos 3 a 4. Quando estou com medo, confio em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que poderá fazer-me um simples mortal? Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Salmos 91, 9 a 10. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Isaías 40, 29 a 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Tiago 1, 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 5, 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Salmos 23, 1 a 3.
O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmos 34, 17 a 18. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Lamentações 3, 22 a 23. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Salmos 30, 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isaías 26, 3 a 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior se desgaste, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Salmo 121, 1 a 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jeremias 29, 11 a 12. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Salmo 30, 4 a 5. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. João 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Provérbios 3, 24. Quando se deitar não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Salmo 23, 1 a 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos, e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Salmo 91, 1 a 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Romanos capítulo 15, versículo 13. O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, para que transbordem de esperança. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmo 34, versículos 17 a 18. Os justos clamam,
O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. João capítulo 16, versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 58, versículo 11. O Senhor o guiará continuamente, satisfará os seus desejos numa terra seca. Salmo 56, versículo 3. Quando estou com medo, confio em ti. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. Salmo 139, versículos 17 a 18. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! São incontáveis. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, aquiete-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Os leõezinhos podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai.
Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Você já parou para pensar em Deuteronômio 8:3? Talvez você até já tenha lido esse versículo alguma vez, ou já ouviu alguém citar, mas já parou para refletir profundamente sobre o que a palavra de Deus está dizendo ali? Olha só o que está escrito. Deuteronômio 8:3 diz assim: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Agora pense comigo. Do que você tem se alimentado? Há pessoas que se preocupam com o pão natural, o alimento físico. E pior ainda, há pessoas que se alimentam do pecado. Alimentam a luxúria, a mentira, o orgulho, o ego, o rancor. Alimentam o seu próprio pecado todos os dias, em silêncio. Fingem arrependimento, mas continuam dando de comer à velha natureza do pecado. E então, quando a tentação bate, caem. De novo e de novo. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão alimentando o seu pecado. Tem gente que diz, foi mais forte do que eu. Mas antes de cair, já estava alimentando aquilo por dias, semanas, talvez meses. Quando a tentação vem, ela só colhe o que já vinha nutrindo. Jesus, quando foi levado ao deserto, teve fome, e o diabo veio com uma tentação, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Veja a diferença. Israel estava no deserto em busca da terra prometida. Eles recalaram, murmuravam, caiu em idolatria. Jesus estava no deserto 40 dias sem comer e sem beber, foi tentado, mas venceu o pecado. Você percebe? O deserto é o mesmo. O que muda é de onde você tira o seu alimento. E aí vem a pergunta central. Você tem se alimentado de quê? Da palavra de Deus ou do pecado? Se você alimenta sua carne, ela vai dominar sua mente. Se você alimenta sua alma com a palavra de Deus, vai ter forças para resistir no dia da tentação. E sim, a tentação pode ser forte. Mas se você estiver cheio da palavra de Deus, ela será a sua espada, seu escudo e seu principal alimento. Devemos perguntar a nós mesmos o que eu tenho alimentado. Você está fortalecendo o espírito ou engordando o pecado?
Está se enchendo da palavra ou se enchendo de desculpas? Se o inimigo vier com tentações, lembre-se de Jesus. Jesus venceu no deserto porque estava cheio da palavra, e você também pode vencer. Por isso, se alimente da palavra de Deus todos os dias. Lembre de, como está escrito em Salmos 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não basta só ouvir a palavra, é preciso escondê-la no coração. Guardar, orar, se alimentar dela todos os dias. Só assim você vai resistir quando a tentação vier. Só assim o pecado vai perder a força. Só assim o deserto se torna lugar de vitória. O vídeo de hoje é isso, espero que gostem. Não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus e tchau. Hoje vamos refletir sobre 2 versículos que carregam uma mensagem profunda, simples e ao mesmo tempo desafiadora. Eles estão no final do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Essas palavras encerram o livro de Eclesiastes com uma conclusão firme e direta. Mas, o que significa temer a Deus? Temer a Deus é entender quem Deus é: santo, justo, poderoso. É reconhecer que Deus está acima de tudo e de todos. Temer a Deus não é clamar só quando a coisa aperta. Tem muita gente que só se lembra de Deus quando está doente, quando perde o emprego, quando está passando por uma crise. Mas temer a Deus é andar com Ele todos os dias, nos momentos bons e ruins. Guardar os mandamentos de Deus também não é só saber o que a Bíblia diz, mas viver o que ela ensina. Não adianta ter uma Bíblia aberta em casa se o coração está fechado para obedecer. Guardar os mandamentos é fazer da vontade de Deus a nossa prioridade. É escolher seguir os passos de Jesus. E por que isso é tão sério? O versículo 14 responde: porque Deus trará a juízo tudo o que foi feito. Ou seja, vai chegar o dia em que todos nós vamos prestar contas da nossa vida. Aquilo que fazemos em público e também aquilo que fazemos em secreto. Deus vê tudo, o bem e o mal. Nada passa despercebido diante de Deus. Você pode até enganar os outros. Pode parecer uma coisa por fora e ser outra por dentro. Mas diante de Deus, tudo será revelado. E isso não é para nos assustar, mas para nos despertar. Porque ainda há tempo de viver do jeito certo. Ainda há tempo de escolher o temor ao invés da indiferença. Ainda há tempo de obedecer, de se arrepender. Ainda há tempo de seguir os passos de Jesus. Então, se tem uma coisa que você precisa levar com você hoje, é essa: a vida não se resume a conquistas, dinheiro, fama ou prazer. A vida só faz sentido quando vivemos para Deus. Quando tememos Deus de verdade e seguimos os seus caminhos. Essa é a conclusão de tudo. Esse é o verdadeiro chamado de Deus para você. E não importa onde você está, Deus está te chamando de volta. Vamos juntos seguir os passos de Jesus. Lembre-se do que Jesus mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Bom, o vídeo de hoje é isso. Se gostou da mensagem de hoje, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus e tchau. Hoje vamos meditar em uma palavra muito importante que está no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículos 20 e 21. Esse versículo foi falado por Moisés ao povo de Israel. Quando eles ainda estavam no deserto, Moisés estava lembrando o povo sobre quem é Deus e o que Deus esperava de cada um deles. A palavra diz assim: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto.
Vamos entender com calma o que Deus quer nos ensinar por meio dessas palavras. Quando Moisés diz: "Ao Senhor teu Deus temerás", ele está nos ensinando a respeitar a Deus com seriedade. Temer a Deus não quer dizer ter medo, mas sim reconhecer que Deus é santo, poderoso e está acima de tudo. É ter respeito por Deus em tudo. Na forma de falar, de viver, de tratar os outros. A Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quando respeitamos a Deus de verdade, começamos a entender como devemos viver. Depois, o texto diz: "A Ele servirás". Isso significa que devemos dedicar a nossa vida a Deus. Servir a Deus é viver para agradá-lo, é ajudar os outros, é orar, fazer o bem, ensinar o seu próximo o caminho certo e fazer tudo com amor e com honestidade. Não vivemos só para nós mesmos. Vivemos para fazer a vontade de Deus. Jesus também nos ensinou isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ou servimos a Deus ou ao mundo. E como servos, devemos seguir a Deus com amor, sabedoria e sinceridade. Moisés continua dizendo: "A Ele te chegarás". Ou seja, se aproxime de Deus. Deus quer estar perto de nós. Deus quer sinceridade, arrependimento. Isso acontece quando oramos com sinceridade e fé. Quando lemos a Bíblia, quando cantamos louvores e quando falamos com Deus com o coração aberto. A Bíblia nos garante em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus nunca rejeita um coração que o busca com verdade. Depois o versículo diz: "Pelo seu nome jurarás". No tempo de Moisés, isso queria dizer que a pessoa prometia algo importante diante de Deus. Era um compromisso sério. Hoje, podemos entender que devemos ser pessoas de palavra, que falam com verdade e vivem com honestidade. Quem conhece a Deus deve ser confiável, sem mentiras, sem falsidade. Jesus disse que o nosso sim deve ser sim, e o não, não. E então Moisés conclui com algo muito bonito. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Aqui, Moisés está lembrando o povo que Deus foi quem fez os milagres, abriu o mar, mandou o maná do céu, tirou água da rocha. Eles viram tudo isso com seus próprios olhos. E hoje, nós também podemos lembrar quantas coisas Deus já fez em nossa vida. Livramentos, curas, respostas de oração, salvação da nossa alma. Deus é quem sustenta, cuida e abençoa cada detalhe da nossa vida. Louvamos a Deus não só com cânticos, mas com a vida, com gratidão, com fidelidade, com obediência. Ele é o nosso Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. E Ele continua fazendo coisas maravilhosas para aqueles que o amam. Por isso, guarde essa mensagem. Tema a Deus com respeito, sirva-o com amor, siga os passos de Jesus com fé, viva com verdade e louve-o com gratidão. Bom, o vídeo de hoje é isso. Não esqueça de compartilhar para mais pessoas. E não esqueça também de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Fiquem com Deus e tchau! Olá, meus amados. Você já parou para pensar que pode estar cometendo erros espirituais sem nem perceber? É sobre isso que vamos falar hoje. Às vezes, carregamos hábitos, objetos ou crenças que não estão alinhados com os princípios de Deus, mas nem sempre estamos cientes disso. Vivemos num mundo agitado, cheio de distrações, e é fácil nos desviarmos do caminho. Mas não se preocupe, porque Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos guiar de volta para perto dele. Hoje, quero compartilhar com você algumas reflexões sobre práticas e atitudes que podem nos afastar da vontade divina, muitas vezes de maneira sutil. Vamos explorar isso juntos? A Bíblia nos ensina em Oséias 4:6: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento". Isso não significa que Deus quer nos castigar de forma alguma. O que ele está dizendo é que não basta termos boas intenções. Precisamos buscar o entendimento da vontade dele em todas as áreas de nossas vidas.
Imaginem só, vocês não sairiam dirigindo por uma cidade desconhecida sem antes olhar o mapa, não é mesmo? Da mesma forma, precisamos da direção de Deus para navegar pelas estradas da vida. A falta de conhecimento pode nos levar a práticas que desagradam a Deus, mesmo que não tenhamos essa intenção. É como pegar o caminho errado sem perceber. Podemos acabar em um lugar que não gostaríamos. É por isso que é tão importante estudarmos a palavra de Deus, passar tempo em oração e buscar a direção do Espírito Santo. Lembrem-se, meus queridos, o Senhor não quer nos ver perdidos e confusos. Ele quer que tenhamos uma vida abundante, cheia de alegria e paz. E isso só é possível quando buscamos conhecê-lo e entender a sua vontade para nós. Abram seus corações para a sabedoria de Deus e permitam que Ele os guie a cada passo do caminho. Vocês já pararam para pensar nos objetos que guardam em suas casas? Às vezes, sem perceber, podemos estar abrindo espaço para coisas que não agradam a Deus. Livros de magia, ocultismo ou que promovem práticas contrárias à palavra de Deus são um exemplo clássico. Muitas vezes, esses materiais são vistos como inofensivos ou apenas entretenimento, mas a Bíblia nos adverte claramente contra qualquer forma de envolvimento com o ocultismo. Em Deuteronômio 18, 10 a 12, Deus rejeita práticas como adivinhação e feitiçaria. Ele nos ama e quer nos proteger de tudo que pode nos afastar dele. Lembrem-se, o inimigo é astuto e pode usar coisas que parecem inofensivas para nos desviar do caminho. Por isso, meus queridos, façam uma autoanálise. Abram suas estantes, gavetas e armários. Examinem tudo com cuidado. Há algo que contradiz os valores bíblicos? Se a resposta for sim, não hesitem em se desfazer desses objetos. Lembrem-se, a nossa casa deve ser um lugar de paz, amor e comunhão com Deus. Vamos preenchê-la com aquilo que realmente importa, a presença do Senhor. A nossa fé em Deus deve ser pura e verdadeira, sem espaço para outros deuses. Sei que muitos de vocês apreciam a arte e a cultura de outros países, e isso é maravilhoso. Mas é preciso ter cuidado para não cruzarmos a linha da idolatria, mesmo que não seja intencional. Talvez você tenha uma estátua de Buda porque ela simboliza paz ou prosperidade, ou imagens de divindades de outras culturas. A intenção pode ser boa, mas a Bíblia nos adverte contra a idolatria, mesmo que não seja intencional. Em Êxodo 20, versículos 3 a 5, Deus nos diz para não termos outros deuses nem fazermos imagens esculpidas para adoração. Essas representações, por mais bonitas que sejam, podem carregar significados espirituais que vão contra os princípios do cristianismo. Não se trata de desrespeitar outras culturas, meus queridos. É sobre manter nossa fidelidade ao Deus verdadeiro, aquele que nos amou primeiro e nos concedeu a graça da salvação. Por isso, meus amados, façam uma autoanálise. Olhem para suas casas com os olhos da fé. Há algo que precisa ser removido? Se a resposta for sim, sejam corajosos e tomem uma atitude. Deus se agrada da nossa obediência e da nossa busca por uma vida que o honre em tudo. Vocês sabiam que até as nossas palavras e pequenas ações podem ser consideradas erros espirituais? Muitas vezes, nem percebemos o poder que elas têm. A Bíblia nos ensina em Filipenses 2, versículo 14, a fazer tudo sem murmurações nem contendas. Isso significa que devemos evitar reclamar, fofocar e falar mal dos outros. Pode parecer algo pequeno, mas murmurar ou reclamar constantemente é visto como pecado, pois demonstra ingratidão a Deus. É como se estivéssemos dizendo que Ele não está cuidando de nós, que não está fazendo o suficiente. E isso, meus queridos, entristece o coração do Pai. Além disso, pequenas mentiras, ainda que contadas com boas intenções, também são contrárias aos princípios divinos. Lembrem-se, a verdade é um valor fundamental no reino de Deus, e devemos nos esforçar para sermos honestos em todas as áreas da nossa vida.
É em nossas pequenas atitudes que muitas vezes erramos sem perceber. Mas não se desesperem. Deus é misericordioso e está sempre pronto a nos perdoar quando erramos. O importante é estarmos dispostos a mudar, a pedir perdão e a buscar fazer o que é certo. Vivemos em um mundo cheio de tentações e distrações. O inimigo está sempre à espreita, procurando uma brecha para nos desviar do caminho de Deus. É por isso que precisamos estar vigilantes, sempre alertas. Em 1 Pedro 5, versículo 8, a Bíblia nos lembra: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso não significa que devemos viver com medo, mas sim que precisamos estar conscientes dos perigos espirituais que nos cercam. É tempo de avaliar nossos hábitos, objetos e pensamentos, e perguntar: isso agrada a Deus? Essa atitude está de acordo com a sua palavra? Se a resposta for não, meus queridos, não hesitem em mudar. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos o caminho que queremos seguir. Lembrem-se, a nossa vida espiritual é uma jornada, não uma corrida. Haverá momentos de alegria, mas também haverá desafios e tentações. O importante é mantermos nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e buscarmos a sua direção em todas as áreas da nossa vida. O meu convite para vocês hoje é simples. Examinem suas vidas com sinceridade. Abram seus corações para a luz do Espírito Santo e permitam que ele revele qualquer área que precise ser mudada. Há algo que não está de acordo com a vontade de Deus? Há algum hábito, objeto ou pensamento que precisa ser eliminado? Lembrem-se de que Deus é amoroso e está sempre disposto a nos perdoar e guiar para o caminho certo. Ele não quer nos condenar, mas nos libertar de tudo que nos impede de viver a plenitude da vida que Ele tem para nós. Peçam discernimento e sabedoria para identificar o que não está alinhado com a vontade dEle. Vamos juntos buscar uma vida mais plena e verdadeira na presença de Deus? Uma vida de obediência, santidade e amor ao próximo. Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Vamos espalhar essa mensagem de reflexão e transformação.